Fala pessoal, boa noite. Eu me chamo Fábio Gomes. Eu acho que o momento esperado, de todos os pessoal que acompanhou a nossa viagem aí, é fazer o cálculo de custos, Custo dessa viagem aí, viagem 2022. Foi realmente uma viagem bem diferente do que a gente estava habituado a fazer, Mas posso falar com toda certeza que valeu muito a pena, tá? Esse é o contexto final desta viagem. Então sei que foi longa, muitos vídeos, pela estrada, pelo caminho, pelos passeios, e estávamos devendo aí essa parte, dos custos, Todo mundo quer saber quanto deu, de custos, quantos quilômetros e tudo mais, Eu creio que a minha viagem ela é uma viagemzinha um pouco longa, Então, mesmo sem desvio de trecho, tá? Desvio de rota, digamos. Mas é uma viagem bem longa. Mas desde já quero agradecer a cada um mesmo que me apoiou aí desde o do começo. Veio muita gente aí, no decorrer dessa viagem aí que a gente iniciou aí, em agosto de 2022, tá? Então agradecendo aí a todos os novos inscritos. Eu não vou citar nomes, tá, gente? Eu não vou citar pelo seguinte, porque eu vou ser injusto com muita gente, Como entrou muita gente, já acaba perdendo o controle, Digamos, não perdendo o controle, Mas digamos, deixando para trás alguns aí que seria esquecido de forma injusta. Então, por essas questões eu não vou citar canais, Eu sei que tem muitos canais bons, tem gente viajando aí, inclusive no momento aí, Colocando novos vídeos, mas a gente não vai citar canais por enquanto, tá? Mas desde já essas pessoas aí sintam-se abraçadas aí, cada um, Cada um que tenha canal, que não tenha, Que nos acompanha aí de alguma forma, até mesmo não sendo inscrito, A gente agradece de coração aí pelo apoio, Pra gente, a gente se sente apoiado dessa forma também, Se você acha que uma hora eu mereço a sua inscrição, também será muito bem-vindo, tá? Mas se também achar que não, sem problema, agradeço da mesma forma e desejo que Deus abençoe cada um de vocês, tá? Então, sem dúvida, a nossa viagem foi realmente guiada por Deus, não tinha nenhuma dúvida disso, E não tenho, entregamos na mão dele e realmente foi uma viagem aí, que com os contratempos ainda assim foi viagem que concluímos, finalizamos com dificuldades, mas deu certo. Tá bom? Então eu vou aqui entrar nos custos, tá? E vocês me perdoem aí se eu errar alguma coisa aqui, tá? Porque ainda tá aqui nas letrinhas ainda de bem pequena, inclusive, algumas coisas. Eu não sei se eu vou conseguir fazer por certinho, do jeito que deveria ser. Então eu vou colocar os lugares de abastecimento. Eu não vou colocar valor porque vocês não vão conseguir somar, mas eu vou colocar pelo menos os locais que eu abasteci na nossa ida. Com certeza que vocês vão ver cidades diferentes porque a nossa ida foi diferente. Foi um trecho diferente do que vocês estão acostumados a ver aí para quem vai para o Nordeste, Então por isso que eu vou citar só as cidades, não vou citar valores, tá? Aí no final eu vou colocar aqui quanto eu gastei em litros de combustível, gasolina no caso, e total de quilômetros e a média do carro que fechou, tá bom? A média do retorno foi um pouco diferente, até por um problema que eu tive aí nos últimos 895 quilômetros. Não, 795, quase 800, de Coronel Fabriciano até São Paulo. Tá bom? Aí no finalzinho eu vou falar um pouquinho sobre o assunto. Tá bom? Então o primeiro abastecimento que a gente fez foi na nossa ida, A gente saiu daqui uma viagem diferente, realmente, a gente saiu daqui 8 e pouco da manhã, porque a gente tinha tido problema no nosso computador, tinha uns vídeos lá, acabamos perdendo tudo, teve que a patroa virar à noite, editando esses vídeos, pra gente deixar eles na plataforma para não ficar um mês inteiro sem nada, na época. Então assim, a gente agradece desde já a compreensão, E assim, obrigado mesmo, gente. Muito agradecido por tudo. Então vamos começar aqui. O primeiro abastecimento da gente foi em Cambuí, Minas Gerais, O segundo abastecimento foi em Lima do Oeste. Por isso que eu tô falando que o nosso trecho foi um pouco diferente, tá, gente? O terceiro já foi em Brás Pires, que foi um lugar onde a gente passou uma semana, tá? Semana maravilhosa, que a gente passou lá, passeamos bastante, Queríamos ter mais tempo, mas infelizmente tínhamos que seguir viagem. Tá bom? Depois a gente saiu de Brás Pires depois de uma semana, passamos uma semana lá, semana maravilhosa. Já agradecendo aí o nosso amigo, o primo aí da minha esposa, que a gente chama de Zezé, Agradecendo ele de coração, tá? E
A Marlene também, que é a minha cunhada, irmã da Margareta, minha esposa, foi junto. E aí a gente passou essa semana, ela ficou por lá, a Marlene já ia voltar de ônibus para São Paulo, e a gente seguiu a nossa viagem no Nordeste. E a gente depois abasteceu em Brás Pires mesmo, né, para seguir a nossa viagem. Seguimos num sentido nas rodovias aí um pouco diferente, né, pela cidade de Conselheiro Lafayette, tá, Minas Gerais, Vespasiano, Minas Gerais também. Aí já entra no trecho aí que o pessoal, pelo menos uma boa parte conhece, né, que é o trecho já da 116, 381, né. O próximo abastecimento da gente foi em Periquito, depois Medina, depois já foi Vitória da Conquista, depois Itatim e Teofilândia, Bahia, né? Abaré, Bahia. Aqui já foi em Cachoeira dos Índios, Paraíba, um pequeno trecho que a gente pega da Paraíba. Depois abastecemos em Quixadá, Ceará. E depois já abastecemos em Sobral, só para completar tanque. Tá? Que a gente já estava por lá, já estava com os passeios. Então assim, eu só vou conseguir fazer a relação para vocês, gente, do trecho. Então, nem quilometragem exata, né, exata que eu estou falando, eu vou conseguir passar para vocês. E nem a parte de abastecimento fora da nossa rota, né, que a gente fez mesmo com desvio, eu consegui tomar controle dessa parte. Mas o que estava de passeios eu acabei não controlando lá, principalmente no Ceará, que a gente andou bastante, tá bom? Então, nesse trecho todo a gente abasteceu 241 litros e 850 ml, tá? Então foram quase 242 litros de gasolina nesse trecho que a gente fez, tá? E incluindo aí os passeios que a gente fez lá tanto nas regiões lá que a gente tava, né, de Brás Pires, como o passeio que a gente foi lá no Parque Nacional Serra do Cipó, tá? A gente foi na Serra do Cipó, conheceu um pouquinho lá, né? Foi rápido, mas posso falar que valeu muito a pena. Ficou só a vontade de voltar novamente lá, tá? Então, a partir daí, né, a parte também de quilômetros, a gente fechou a nossa ida com 8 mil não, né? 3.892 quilômetros, tá? Então a nossa ida fechou com essa quilometragem, tá? E a média final do carro, né? A nossa média final dele, ele conseguiu fazer na ida 16,08 por litro, tá? Então quilômetro por litro ele fez uma média de 16,08, lembrando que ele estava com um bagageiro de teto, estava bem pesado, com sonzinho atrás, né? Não sonzinho, eu tô falando de uma forma, uma caixinha um pouquinho pesada mesmo, né? E bem carregadinho, tá? Então é isso aí. De hotel, né? Hospedagem, a gente, Brás Pires, a gente ficou na casa desse amigo aí, né? Então a gente não pagou hospedagem. A nossa primeira hospedagem já foi entrando na rota aí do caminho, né? Para ir pro Nordeste. Que a gente ficou lá, saiu de Brás Pires, seguiu o sentido Serra do Cipó, voltou. Pegamos a 381 lá sentido Governador Valadares e por aí vai. E a gente dormiu lá no Hotel Daniel, lá em NAC, Minas Gerais, tá? Já ali a 178 km de Teófilo Otoni, tá? Fica perto de Mateus Lobato. Então, perto de Mateus Lobato que a gente dormiu ali, né? Então, para quem conhece a rota sabe muito bem. Matias Lobato, gente, corrigindo, Matias Lobato, tá? Cidade não tô tão afinado aí nesses nomes aí das cidadezinhas um pouco menores, tá bom? Mas é isso aí. Então dormimos lá no primeiro dia que a gente pegou a rota, né? Já pegamos a rota já à noite ali em BH, tá? E dormimos nessa cidadezinha lá de NAC, tá? Lá, Hotel Daniel, pagamos R$150 com o café da manhã, tá? Um lugar que a gente recomenda, tá? Muito bom mesmo. E atendimento top, as acomodações muito boa, tá? E um preço que eu considero justo, né? R$150 com um café da manhã daqueles, entendeu? Então, de lá a gente seguiu viagem, entramos na Bahia, né? Saímos no horário de manhã mesmo, tá? Saímos de manhã de lá, era um domingo inclusive, né? No dia que a gente saiu de lá, a gente saiu no sábado de Brás Pires, fomos lá na Serra do Cipó, voltamos e dormimos em NAC na noite, né, já para chegar o domingo. No domingo a gente saiu, seguimos passando por Teófilo Otoni, Medina e por aí vai, né. Vitória da Conquista, as primeiras cidades lá da Bahia, né, e dormimos em Milagres, tá. Dormimos lá em Milagres. Quem assistiu o vídeo vai saber qual é o lugar que a gente dormiu. Eu não vou citar, porque eu acho que não merece eu citar,
tá bom? Mas quem assistiu o vídeo vai saber quem é. Eu, de forma alguma, né, vou recomendar algo que eu não consegui ter um atendimento razoável, pelo menos, entendeu? Então, eu não vou citar o nome do local. De lá, a gente deu uma volta, passeio lá por Milagres, vocês viram aí, vocês acompanharam aí, né? Passeio muito bom mesmo. Conhecemos lá um rapaz, gente muito boa mesmo. E conhecemos lá a parte que, né, a maioria dos estradeiros eu acho que não conhecia. E a gente teve essa grande oportunidade aí de ir lá e subir na parte lá alta, né, de Milagres e ter aquela vista. Uma pena que eu não levei a câmera fotográfica, né, para fazer umas fotos, alguma coisa nesse sentido, né, mas ficaram alguns registros lá, né, espero que vocês tenham gostado também. E já agradecendo de coração também por todos os que fizeram parte lá, pelo apoio do rapaz lá que esteve presente lá. Eu não vou lembrar o nome dele. Ah, tá. A patroa também é auxiliando aí, então que é tanto nome na cabeça, então foi o Sérgio, né, que nos atendeu lá e nos deu todo o auxílio lá pra gente conhecer essa parte lá de Milagres que até mesmo eu não conhecia, tá, gente? A gente foi coisa de Deus aquilo ali, então a gente se sente privilegiado por isso. A gente saiu de lá, né, almoçamos lá também por um restaurante indicado pelo Sérgio, muito bom. Eu não vou ter o nome dele aí, mas ele fica ali do lado do Hotel Elite, tá, gente? Então é um lugar que é um pequenininho de esquina com fogão, forno a lenha. Fogão a lenha, tá? Então muito bom mesmo. Mas assim, tá fácil de encontrar ali, tá? Do lado do Hotel Elite é um de esquina que é fogão a lenha, tá? A gente saiu de lá já por volta de uma da tarde, 13 horas, aí 13 e alguma coisa, tá? Então seguimos em diante lá, né? Passamos na Dona Edilene, lá na Pedra da Boca, fizemos uns registros lá também, nos atendeu com todo carinho, experimentamos o picolézinho lá, né? O picolé de umbu, tá? Que eles chamam de gelinho, né? Então muito bom, maravilhoso. E daí seguimos viagem, né? O trechinho lá pra frente tava, né? Depois de feira tava um pouquinho ruim, né? E a gente dormiu no hotel lá na última cidade, né, praticamente pro trecho pra gente, né, a última cidade a gente fala sem entrar na parte mais deserta um pouco, né, Euclides da Cunha, tá, então dormimos no hotel Ripper, entendeu, hotel Ripper, tá no vídeo lá também, né, nessa parte, e pagamos nesse hotel Ripper R$100, tá, um preço bem legal e com café da manhã também muito caprichado, recomendo, tá, não é luxuoso, tá, gente, mas sim um lugar que te atende bem aconchegante, tá, então a gente gostou. E se você, né, tem dúvida às vezes também dos lugares, uma dica que eu deixo, né, vai lá no quarto, vê o quarto que você vai que eles estão querendo, né, te oferecer para te acomodar, né, e aí é onde você fecha. Essa é a recomendação que hoje eu deixo como referência para você, né, não ter muito erro, tá bom? Sei que pode ser que você se engane de alguma outra forma depois de algum outro serviço, mas pelo menos esse inicial você consegue ter uma boa ideia, tá bom? Então é isso aí. A nossa viagem seguiu daí, então a gente dormindo, né, lá, saiu cedo, né, não cedo, né, a gente saiu por volta de 6 e um pouquinho, quase 7. Eu creio que se fosse isso, né, eu não sei exatamente, né, a hora que a gente saiu de lá. E seguimos sentido Ceará. Vocês viram lá uma situação que a gente pegou lá de uma obstrução da via, né, segundo eles lá era coisa de, né, manifestação de índios. Né, nem imaginava que tinha alguma coisa ligada a isso ali na região de Ibó, né? Região que a maioria das pessoas sabe aí a fama que tem, né? Então a gente ficou numa situação lá, numa sinuca de canto, mas eu creio que, né, ficar parado numa situação daquela, sem saber o que poderia acontecer de vir começar um arrastão ali, alguma coisa, e você já tá preso, não ter para onde correr, não ter como manobrar o carro, ficaria muito difícil. Então tomamos a difícil decisão de desviar a rota por um outro rapaz lá que falou que conhecia. Então desviamos a rota lá pela estradinha de terra e saímos depois da manifestação um pouco. Já perto lá da divisa, né? Chegando em Ibó. Aí então a gente chegou, né, abasteceu ali rapidinho, né? E seguimos a nossa viagem lá sentido Ceará, né? Sofremos demais aí com a parte de estradas, né? Não entramos tão tarde no Ceará, mas ainda assim sofremos com estradas. E com muita dificuldade a gente chegou já por volta já de 18 e um pouquinho já em
Não era nem Quixadá ainda, é um lugarzinho que chama Joatama, é um distrito de Quixadá. Então dormimos em Joatama. Lá não pagamos por quê? Porque é um amigo da gente, tá? Na verdade é uns senhores lá, é o pai e a mãe lá, né? A dona Helena e o seu Ivan, né? Seu Ivan Silva. Já deixando meus agradecimentos a eles aí. E os meninos também, né? Que entrou em contato depois e tal. Deram um alô pra gente. A gente agradece. Tá o Ivan, principalmente o Ivan, que eu acho que ele tá hoje em Rio Branco, né? Rio Branco? Eu sei que é Tocantins. Sei exatamente a cidade, eu não sei. É em Roraima. Roraima. E agradecendo aí o nosso amigo Ivan Silva, tá? Já foi um atleta, né? Na época também já corremos, já competimos aí atletismo, né? A gente fazia, né? E tivemos a oportunidade, inclusive, de competir em Fortaleza uma época. Ele estava lá. Então, já agradecendo aí o nosso grande amigo Ivan Silva. Aquele abraço. Tá bom? Então a gente dormiu lá. Um lugar bem aconchegante também, né? Eles nos trataram de uma forma muito, muito mesmo assim, demais, simplesmente demais aí. E agradecemos, depois fez aquele café maravilhoso aí pra gente, com todo carinho, sabe? E a gente saiu também de lá já um pouco tarde, já porque já faltava pouco, né? De Quixadá pra lá, né? Já falta pouco. Coisa de 200 e poucos quilômetros. Aí seguimos lá, de Quixadá. Já por volta de 9 abastecemos e seguimos lá no sossego e chegamos na casa dos meus pais eu não lembro exatamente o horário, mas creio que já passava do meio-dia. Tá? Então foi por aí, eu não sei exatamente, tá, gente? Mas para quem viu o vídeo vai ter uma ideia. Eu não sei se eu citei o horário, mas eu acho que sim. Tá bom? Então, fechou a nossa viagem de ida, tá? Aí ficou nos passeios que realmente eu não consegui controlar na questão de consumo, de quantas vezes abastecemos, de quantos quilômetros a gente fez, tá? A gente tem uma estimativa aí, né, pelo final, né? O final a gente sabe que rodou, do começo da viagem até o final, a gente rodou 9.200 quilômetros, tá? Então foi um trechinho bem considerado aí, né? Então vamos para a parte de retorno, né? Retornamos da viagem no final de agosto, né, de 2022. Para quem está acompanhando aí sabe que, né, infelizmente a gente é empregado só tem um mês, né? Infelizmente. Queria mais um pouquinho, né? Mas ficou na vontade. Tá bom? Então eu vou falar também mais uma vez, começar da mesma forma, né? Os lugares de abastecimentos. Vou falar disso, dessa forma. Abastecimento. O primeiro abastecimento da gente foi em Canidé, Ceará. Retornando né, Santa Quitéria, São Bernardo do Campo, São Paulo. Então, o segundo abastecimento, novamente lá num posto. Eu esqueci, eu só falei que abastecemos lá, mas é um posto de referência também. Principalmente em comida, tá? Comida muito boa e barata. Em Cachoeira dos Índios, um posto que chama Cipó. Tá? Posto Cipó. Bandeira BR, tá? A gente almoçou lá tanto na ida como na volta. Comida maravilhosa. Na época a gente pagou R$16, tá? Então, prato feito 16. E gostamos demais, tá? Do atendimento no geral, do posto, do restaurante e tudo mais. Então, por isso, lugares bons vai servir para os próximos viajantes aí que porventura vai passar no trecho. Tá bom? Então, abastecemos lá em Cachoeira dos Índios, almoçamos. As dificuldades foram muito grandes, tá, gente, nesse trecho. Realmente a quilometragem ficou muito complicada de romper, tá? E daí a gente seguiu viagem aí, pegamos um acidente lá perto de Ibó, né? Um acidente. Na ida a gente pega uma manifestação que porventura quase ficamos parados, né? Quase ficamos, mas não ficamos. Que a gente tomou a decisão de seguir, de outra forma, por dentro dos matos quase. E no retorno a gente pegou um acidente, né? Mas sem gravidade, tá, gente? E graças a Deus, né, a gente fica feliz, pelo menos por ficar só nas percas materiais, tá? Então que a gente não quer sacrifício de vidas, né, na estrada aí, a gente não quer nem presenciar e nem que isso aconteça, né? Essa é a nossa torcida, né? O intuito do canal realmente é esse, de trazer mais alegria, de trazer momentos bons aí, e nunca um momento de tristeza aí, que embora fosse algo que poderia trazer muitas visualizações, mas não é nosso intuito do canal, tá bom? Então a gente fez aí o primeiro dia, né, com dificuldades aí por essa questão do acidente. Saímos de lá de Bó já quase, já depois de 5 da tarde, né, dessa parte lá. Passamos no trevo de Bó, era, salvo me engano, aí já 5h20 mais ou menos, 5h30, por aí, né? Não tem o exato horário, tá? Então o próximo abastecimento da gente depois de Cachoeira dos Índios, Paraíba, né, na BR-116, a gente abasteceu de novo em Euclides da Cunha, Bahia, tá?
E para vocês terem uma ideia, o horário que a gente abasteceu já em Euclides da Cunha, tá? Foi por volta de 20 horas já, tá? Então, como o trânsito tava ok, né? Tinha dado aquela chuvinha, mas começou a não ter mais muito caminhão. Aí a gente decidiu dar mais uma esticadinha. Porque a gente já sabia que a estrada lá pra frente até feira tava ruim, né? Então a gente seguiu um pouquinho mais e, né, a nossa vontade principal era dormir em Feira de Santana, numa pousada lá que a gente vê como referência também, muito boa, porque a gente já dormiu lá e gostou demais, né? Pousada Antares. Mas chegamos lá, infelizmente, lotação total, e fomos em outras lá nos arredores todas, algumas já parecia que tá fechada pelo horário, isso era coisa de 10 da noite, 10 e alguma coisa, tá? E andamos lá um pouco nos arredores e não conseguimos achar, só achamos um hotel lá que era 380 para pernoitar e ainda o carro ficaria na rua. Aí por isso a gente não aceitou, entendeu? Porque é meio complicado isso, né? Por mais que fale que vai ter alguém olhando, mas não dá, não consigo sentir seguro com isso, né? Para mim, estacionamento tem que ser fechado, controlado ali com, né, com o pessoal da organização do local. Então a gente seguiu dali e a gente foi procurando lugar para ficar e não conseguia, tá? E acabamos dormindo em Jambeiro, tá? Já para vocês terem ideia, a gente chegou em Jambeiro por volta de 2 da manhã, tá? Abastecemos lá e pedimos informação, né? Se tinha alguma pousada, alguma coisa nesse sentido, né? Mas antes de ir lá, né? Como a gente já estava vendo o tempo fechar, né? Nesse dia estava realmente um tempo para chuva, né? E a gente andou em uns estacionamentos lá, né? Onde tinha caminhões, para tentar ver se encostava ali e tirava um cochilo, né? Só que a gente não sentiu, achou um pouco esquisito, sabe? Não sabe aquele lugar que o seu coração fala que não, que ali não? Foi o caso. A gente entrou em 2 pátios e não sentimos seguro e acabamos seguindo, por isso que a gente chegou nesse lugar aí, em Jambeiro, né? Que é ali já próximo do trevo de Paraçu, de Paraguaçu, trevo de Paraguaçu. Então a gente acabou chegando lá, abastecemos e pedimos informação em questão de pousadas. O rapaz até falou que tinha do posto, né? Só que ele falou, cara, boas pousadas aqui você não vai ter. Aí ele recomendou, cara, encosta teu carro ali encostado onde está o meu, que aqui a gente tem segurança, né, 24 horas e vocês vão dormir ali sossegado. Pode deixar lá e ficar lá sossegado que, né, o resto aqui funciona 24 horas, né, de restaurante, churrascaria, tem drogaria, essas coisas, né? Tem uma estrutura legal lá, né? E aí a gente acabou, né, optando por fazer isso, até porque já estava bem cansado, né? Até ali eu já tinha rodado 1.500 km, entendeu? Então já contando com trecho de buraco, trecho pesado, né? Trecho difícil de superar, né? Então foi realmente um grande desafio, mas ainda assim, graças a Deus, superado, né? Então dormimos lá, encostamos lá e damos aquela descansada. Tava frio, tá, gente? Tivemos que pegar um cobertorzinho que a gente tava com ele no gajeiro de teto lá, né? E acabamos usando ele lá para se enrolar ali. E pensa numa noite bem dormida. Aí de manhã tomamos aquele cafezinho, né? Tomamos aquele banho e seguimos a nossa viagem. Parecia que tinha dormido no melhor hotel, viu? Como é bom a gente, quando tá cansado, encontrar um lugar assim que te acomoda bem, né? Foi o caso, o banco do carro acomodou muito bem naquela situação, entendeu? Então acabamos dormindo. E assim, não recomendo para vocês, eu sei que a gente foi na contramão do que a maioria dos estradeiros recomendam, né? Que é encostar cedo, procurar cedo os lugares. A gente não fez nada disso e imaginando também pela época do ano, né? Agosto, a gente não imaginava pegar lotação nas pousadas ali, né? Então foi sim uma falha da gente, né? Mas, né, a gente erra também, né? Todo mundo erra. Então dormimos lá em Jambeiro e no outro dia seguimos a nossa viagem, né? No horário já de 7 alguma coisa, né? Tranquilo, já tinha tomado um cafezinho ali rapidinho, preto mesmo, e deixamos para tomar um café mais reforçado em Milagres, Bahia. Então seguimos depois de Jambeiro, passamos por sentido, né, Planalto, né? O próximo abastecimento foi em Planalto. E eu vou falar os abastecimentos todos, depois eu volto na rota. Depois de Itaubim, depois em
Coronel Fabriciano, que foi aonde a gente teve um grande problema aí com o abastecimento, com a gasolina adulterada, infelizmente, tá? Então, é complicado essa parte aí, né? Eu vou falar um pouquinho depois no final sobre isso. Depois a gente botou alguns litros para ver se resolvia alguma coisa, não resolvia nada, né? Porque parece que o carro nem gastava essa gasolina. E pegava coisa de 5 litros aqui, ó, 5 litros que a gente colocou em Três Corações e 5 litros já em São Bernardo, mas não mudou nada, tá? Os 5 litros que eu botei em São Bernardo foi só para completar, para fazer a média, tá? A média final e tudo mais. Então foi isso daí. Aí seguindo lá da parte que a gente dormiu lá, né? Tomamos um cafezinho lá em Milagres novamente. E antes de Milagres lá, né? Tomamos uma passadinha na Dona Edilene, né? E seguimos, né? Milagres e o trecho lá, sentido Planalto, Conquista, Vitória da Conquista, né? Jequié e por aí vai, né? E atravessamos esse trecho aí e dormimos em Teófilo Otoni. Tivemos um problema de mais uma manutenção de pista lá em Itaubi, né? Tava até andando bem a viagem, né? Lógico que não ia chegar tão cedo, mas estava andando bem. Só que paramos por 1 hora lá, né? No aguardo lá, para ser liberado a pista, né? Que é a manutenção daquela ponte, né? A ponte sobre o rio Jequitinhonha. Então, até, né, ficamos felizes até por não ser algo sério, né? Por ser por manutenção e não por outras questões que vocês já sabem aí que acontecem nas estradas, né? De outros ocorridos aí, né, de sinistro. Então, pra gente, por esse motivo, ainda assim a gente não reclama não, tá? Porque não foram vidas que aconteceu alguma coisa de grave. Então, é isso. Dormimos em Teófilo Otoni, tá? Lá em Teófilo Otoni, né, na pousada que a gente dormiu, que já são algumas vezes lá, né? Que a gente acha um lugar bem legal, né? Econômico, né? Não é luxuoso, tá, gente? Então, um lugar que acomoda. Se você tem dúvida, olha o quarto, olha o que eles têm e vê se te atende, tá? Então é isso. A gente dormiu na pousada Bem-Estar, tá? Novamente, no nosso retorno. Pagamos R$120 com o café da manhã, tá? Então, de lá a gente já na reta final aí, né? No último dia, saímos de lá e seguimos viagem ali. Quando chegou ali em Patinga, foi aonde o GPS jogou a gente para Coronel Fabriciano, que não era, né, não fazia parte da rota, né? Era só seguindo outro caminho ali, mas a gente acabou dando uma erradinha e seguimos o que o GPS estava mandando. Aí foi aonde, infelizmente, aconteceu o problema do abastecimento. Por conhecer a cidade foi bom, né? É bom a gente estar sempre conhecendo novas cidades, né? Mas pelo ocorrido a gente já ficou um pouquinho chateado, né? Mas são coisas que acontecem, tá? Então seguimos dali, né, com o carro com problema. A partir do momento que abastecemos 41 litros, o carro ficou com problemas, engasgando, não andava. E isso no final, gente, foi uma luta daquelas, viu? Foi muito complicado, muito desafiador. E a gente, né, foi uma parte de superação, tá? Então a superação a gente teve que lutar muito, né? Muita troca de marcha, nenhuma marcha se achava, o carro ficou muito ruim. Então o resultado final, gente, estragou bomba de combustível, as velas chegou toda carbonizada, toda aquela parte lá que parecia coisa de pólvora, sabe? Cobrindo toda a parte dos eletrodos da vela, né? Então as velas ela não estavam jogando a centelha suficiente para fazer a queima ideal lá dentro do cilindro. Então prejudicou velas, bico injetor e a parte da sonda lambda também, que ela acaba sofrendo quando pega algum tipo de combustível que queima algo que ele não está preparado lá, né, para esse tipo de queima, né? E acaba gerando resíduos lá que realmente acaba mexendo com todo o sistema de injeção do carro. Foi o que aconteceu, tá? Infelizmente é um prejuízo aí de aproximadamente R$1.500 com mão de obra, tá? Então, bomba de combustível, ela chegou trabalhando, né, uma bomba de combustível do Corsa, ela tem um parâmetro lá. O parâmetro ideal dela, pelo menos com, né, entre 3,5 aí a 4,2 bar, né, de pressão. Ela chegou trabalhando aqui com 1,8 bar de pressão. Então, foi um sério problema. Então, aí a gente teve esses problemas aí no carro, né, isso já após, né, viagem, né? Esse custo aí, né, na sequência aí que o carro ficou realmente sem condição de andar, tá? Então, serve de alerta, né, para vocês, né? Infelizmente, a gente passou por essa situação aí, né, um posto com fachada bem similar aí à BR, que inclusive lá tinha coisa coberta de BR mesmo, né?
Eles cobriram tipo com aquelas fitas, os funcionários estavam com boné ainda da bandeira, né, da bandeira Petrobras, né, BR, e BR Distribuidora, né, então assim, acabou induzindo a gente a abastecer ali, porque realmente eu não abasteço em postos assim desse sentido. Eu sei que tem alguns lugares aí que tem postos bem com o nome, né, do local, mas assim, no caso desse daí foi uma experiência um pouquinho, né, pra gente um pouco triste aí, né, e nos chateou bastante, né, lógico que você não quer ter um custo desse e digamos o quanto foi difícil superar o trecho, né, por essas questões aí. Mas aí, né, finalizado essa parte, superado, graças a Deus, foi mais uma viagem aí na nossa história, né. Então vamos pro valor de combustível do nosso retorno, né, a gente abasteceu, eu vou colocar a quantidade de litros, gente, porque assim, eu sei que o valor já vai variar bastante por que está atualmente, tá? Então, quando você quiser fazer a conta, você faz aí uma média, né? X, quanto você vai gastar em litros versus o preço médio aí que você vai pagar na gasolina. Então, assim, São Paulo, calcule aí pelo menos mais uns 80 centavos a mais, tá? Então você consegue fazer, digamos aí, ó. O meu caso aqui eu gastei no retorno 215 litros, 215,68, 680 ml. Então, assim, digamos que eu faço essa conta aqui, 215 vezes R$6, entendeu? Aí eu conseguiria atingir, né, o valor total, né, que eu gastaria em média nessa viagem novamente, tá? Então essa é a conta que eu deixo para vocês fazer, que fica mais fácil, tá? Então assim, gastamos no retorno 215 litros, tá? E o valor do nosso retorno em reais deu R$1.165. O valor em reais da nossa ida, que eu acho que eu acabei esquecendo de falar para vocês, deu R$1.521, tá? E o nosso retorno são 3.300 quilômetros, tá? E a média final do nosso retorno saiu em 15,340, tá? 15,34. Foi a média final. Eu falei pouco de pedágios também, né, gente? A nossa ida, não dá para fazer uma média legal de pedágio, eu não sei fazer exatamente, né? Mas vocês sabem que são 5 pedágios lá da Via Bahia, que dá 27,50, tá? Então faça essa conta. Aí daqui a gente pegou só uns 4 ou 5 pedágios, acho que é uns 3 pedágios. E pegamos lá uns 2 da 040 para chegar em BH, tá? Então por isso que eu não coloquei pedágio aqui, porque é um valor quase que insignificante, tá? E o nosso retorno, como teve o ocorrido aí do carro que a gente dormiu no carro, a gente só dormiu em Teófilo, então a hospedagem de retorno deu só R$120, tá? Então, somando tudo, hospedagem nossa ida e volta deu R$490. A parte de quilômetros total, ida e volta, 7.192 de trecho, tá? Com os desvios no caso de Minas, tá? Os demais eu não coloquei não, tá? E o valor de ida e volta, tá? Em reais. Ida e volta em reais deu 2.686,62, tá? Então foi isso que deu em valores em reais aí, entre ida e volta com esse desvio de Minas, né? Mas lá não entrou os passeios, tá? O que a gente andou lá não entrou porque eu acabei não fazendo essa conta. E deixa eu ver a parte de litros. Deixa eu fazer a continha aqui só para me falar para vocês aqui quanto deu em total de litros, tá? No caso de trecho, tá, gente? Então eu não vou fazer a parte de litros, né, nos passeios, porque eu acabei não fazendo essa conta. Então em litros 215,68 mais 1.521,05. Então deu, ó, pera aí, gente, eu fiz uma continha aqui errada. Só um minutinho aqui. Eu tava misturando as coisas, tá? 215. Vou botar arredondar, tá, gente? 216, tá? Vou arredondar 216. 216 mais 242, tá? 242. Então foram 457 litros de gasolina, tá, gente? No caso do nosso carro é gasolina. Então, caso você queira fazer essa conta aí hoje, pode colocar aí essa quantidade versus aí média de R$6 aí, digamos, tá?
ou próximo a isso. Você pode botar aí, sei lá, 5,90, né? Mas foi isso, tá? De trecho deu essa quantidade de combustíveis. Tá, então, eu não vou me alongar mais, tá? Eu creio que eu passei as informações básicas, pelo menos para vocês, tá? E é isso. Agradecer, né, a vocês aí, a cada um de vocês aí pelo carinho, aí pela força, pelo apoio. Se você achar que eu mereça, deixa aquele like, deixa aquele comentário, tá? Esse ano a gente não vai ter viagem, tá? Depois vocês vão acabar até sabendo mais ou menos por alto o porquê, né? Mas 2023 não vai ter viagem, tá? Então vai ficar pro próximo ano só 2024, tá? Infelizmente não é por falta de vontade, tá? Vontade até tem com sobra, mas por outros motivos aí a gente não vai ter viagem, tá? Pode ser que a gente faça aí algum tipo de viagem mais curtinha, né? Não sei se vamos ter essa oportunidade, mas se tivermos, vamos fazer, tá? Então, agradecer a cada um de vocês, né? Pelo carinho, pela confiança, por tudo que vocês têm feito aí, né? A gente fica muito feliz, muito grato mesmo, né? Grato demais, demais mesmo. Então, desejo aí cada um de vocês, por isso eu não vou citar nomes, mas cada um de vocês que estejam me acompanhando agora, né? Que Deus abençoe, que Deus ilumine aí cada um mesmo, né? Que tenha muitas vitórias aí na vida de vocês, tá? Então fica aí a nossa imensa, imensa gratidão mesmo, tá? E assim, fico inclusive sem palavras, né? Para relatar a alegria, a felicidade aí que vocês nos trouxeram aí em todo o decorrer, tá? Muito obrigado mesmo, que Deus abençoe, né? E fica, né, meus agradecimentos, meus de coração aí a todos, todos mesmo, tá? Muito obrigado, tá? Um forte abraço aí e até os próximos vídeos. Valeu, obrigado, gente.